Fizemos essa programação, planejamento com muito carinho, que vai falar agora das universidades a serviço do agricultor, ou seja, qual o papel das universidades nessa inovação do campo, dando suporte e apoio ao moderno produtor rural. Bom, eu tenho juízo, então vou chamar o doutor primeiro. Doutor Carioca, mais conhecido como Sérgio Barbosa, coordenador da Exalc-Tec da USP, lá da Exalc. Obrigado. Por favor, meu amigo. Obrigado pela presença de Piracicaba para cá. Gostaria de chamar a doutora Maria Elisa Sena Fernandes, coordenadora geral do Mulheres do Agro. Muito obrigado pelo apoio à ITEC, à Copadef. Obrigado, viu? Por favor. Agora, doutora Simone Campos Dias, docente e pesquisadora da Universidade Católica de Brasília. Muito obrigado pelo apoio, pela presença. E agora, doutor Gabriel Medina, docente da UNB, por favor. Obrigado pelo apoio, pela presença. Vamos lá, pessoal. Por favor, fiquem à vontade. Aqui o espaço aqui, só para deixar bem aberto e bem, pessoal, bem à vontade. Isso aqui é muito mais um talk show, é muito mais um bate-papo. Quem quiser ter deixado a apresentação, alguns slides, podia também. É bem aberto. Então, eu vou começar pela minha esquerda aqui. Doutora Maria Elisa, muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Joia, muito obrigada. Obrigada, Haroldo, pelo convite, junto aí o Cleiton. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, o Sérgio, a Simone, o Gabriel, muito bom. Vamos compartilhar hoje o papel da universidade em prol do agricultor. Então, eu já começo aqui a universidade a serviço do agricultor e eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a professora Maria Elisa, mas antes de ser professora e trabalhar com o agricultor, eu sou a Maria Elisa, filha da Jove, do Silvério, lá da roça em Guaraciaba. Então, a minha origem, ela é uma origem no agro, mesmo que de uma forma simples. Sou esposa do Flávio e sou mãe da Vitória e do Tiago. Junto a isso, eu tenho algo a mais, o sonho de ser professora, o sonho de trabalhar na universidade. E isso me motivou a estar hoje, dentro de um grupo, onde eu desempenho, junto com Mulheres Agro, o FVCRP, um papel que vocês vão notar. Então, aqui eu já tenho 3 integrantes do nosso grupo, a Giovana, a Sara, a Isadora, que são membros, porque eu já ouvi na palestra anterior que juntos somos mais fortes. E isso também eu vou mostrar para vocês nesse trabalho desenvolvido pelo Mulheres Agro. Então, o que é o Mulheres Agro, o FVCRP? Não é um grupo, é uma comunidade, é uma família. A gente brinca aqui que eu sou a mãe delas, mas elas também fazem parte desse meu papel, onde a gente acredita que juntos somos mais fortes. E como nós podemos desenvolver as mulheres na agricultura? Trabalhando a agricultura sustentável, promovendo a igualdade de gênero. Aqui eu já faço um recado que não é para brigar com os homens, é para unir e nós tornarmos a agricultura mais sustentável, mais rentável, mais economicamente viável. E daí vem conquistas. Por que conquistas? Porque nós trabalhamos com vontade de fazer acontecer. Nós trabalhamos em prol do desenvolvimento da família, desenvolvimento da mulher. Ela é uma líder, ela é junto ao seu marido, junto ao seu companheiro, alguém que vai desempenhar uma agricultura mais sustentável. Então, nós temos conquistas. Hoje nós estamos entre os 50 grupos de mulheres que mais impactam no agro, na lista Forbes do agro. Temos conquistas de prêmios, de troféus, monção de aplausos, que isso nos motiva a seguir o nosso caminho. Bom, e onde Mulheres Agro está? Onde Mulheres Agro nasceu?
Ela nasceu dentro da Universidade Federal de Viçosa, Campus Rio, Paranaíba. Nós estamos entre as 5 melhores universidades do país. Nós desenvolvemos pesquisa, ensino e extensão. Nós estamos, todos os nossos cursos são lidados, com a nota máxima no MEC de forma geral, que nos motiva. Não que nós somos melhores que as nossas vizinhas, mas que a nossa essência, o UFV Campus Rio Paranaíba, pode sim nos fortalecer como mulheres na agricultura. E hoje o nosso cenário, olha só o nosso cenário da UFV Campus Rio Paranaíba. Digo que nós temos que fortalecer as mulheres no agronegócio, mas aqui a gente já tem um padrão, a gente já vai a lutar, a melhorar, que ainda nós temos 36% ainda no nosso grupo de mulheres, ainda feminino. Podemos ter mais? Claro, e cada uma, eu, a Giovana, a Isadora, a Sara, somos mulheres que vamos poder mudar essa nossa realidade. Por quê? O cenário mundial, o cenário nacional está em evolução. Hoje nós temos praticamente 1 milhão de mulheres brasileiras trabalhando no agronegócio. Nós temos, de cada 5 propriedades, uma mulher gerenciando. Ela gerencia sozinha? Jamais. Nós gerenciamos em união. O que nós temos que ter? Oportunidade. Nas mesmas oportunidades, nós vamos ter. Podemos ser, junto com os homens, grandes empreendedores, grandes líderes também. E hoje é uma coisa que vem junto, principalmente a cadeia do café, mudando o nosso olhar. Nós temos que favorecer o envolvimento de jovens, mulheres e a sucessão familiar. Por que isso? Porque isso vai agregar valor a todos os nossos produtos. Por exemplo, aqui, o café. Bom, e agora vem uma pergunta, Elisa, mas como fazer acontecer? Como trabalhar em prol do desenvolvimento das mulheres? Eu falei que a mulher tem que ter oportunidade, igual aos homens. Então, o nosso papel de universidade, de Mulheres Agro, é promover aquilo ali, conhecimento. Uma coisa que eu sempre falo em todos os momentos que eu tenho oportunidade, é que o conhecimento nos abre porteiras, o conhecimento nos dá asas, o conhecimento nos leva além. Basta que nós vamos buscar. Por isso que eu falei que a mulher, ela pode sim buscar mais conhecimento, o homem também promover conhecimento. Então, dentro de uma universidade, como nós trabalhamos isso? Ciclo de palestras, rodas de conversa. Nós estamos nas cooperativas promovendo capacitações com as mulheres cooperadas e, respectivamente, famílias. Ano passado, nós fizemos mais de 10 propriedades de café, trabalhando igualdade de gênero, assédio, violência doméstica aqui. Além disso, claro, dias de campo, e junto a empresas como a Nespresso, nós também desenvolvemos pesquisa. Mulheres na ciência, mulheres na pesquisa. Então, nós não ficamos apenas na questão de estimular, empoderar, mas esse empoderamento ele vem com conhecimento. Piqueniques, cursos de práticas sustentáveis na cafeicultura. Por que isso? Porque nós queremos compartilhar e nós queremos capacitar cada vez mais as mulheres, dar oportunidade. Dentre os projetos que a gente tem já estamos no 3º ano, é o projeto Flores do Café e do Bem-Estar, o FVCRP. Esse projeto nós trabalhamos 3 pilares. Nós trabalhamos o técnico, a inspiração e trabalhamos o emocional. Nós tivemos em 2023 e 2024 mais 80% de pertencimento. O que é isso? As mulheres que tiveram em 2023 produtoras rurais, produtoras de café, baristas, técnicas agrícolas, engenheiras agrônomas, repetiram em 2024. Elas se sentiram pertencentes a um projeto. E daí nós temos hoje uma comunidade que se chama Flores do Café e do Bem-Estar. E dentro desse Flores do Café, não está aqui na apresentação, mas aqui encontrei as meninas do Elo Rural. A Lívia, ela participou da SIC em 2023, nós palestramos. E na SIC 23, ela falou, Elisa, eu fiquei emocionada e inspirada pelo Flores. E hoje a Lívia aqui, linda, com todas as meninas,
esposos, né, toda a comunidade, né, Lívia, já estão desenvolvendo e criaram uma associação de empreendedoras no café do Lago Oeste. E ela disse para mim que está querendo expandir geral aqui, né, se Deus quiser. E isso nos move tanto, viu, Lívia? Muito obrigada pelo seu depoimento, só aqueceu o coração. Então, e é a primeira vez que estão aqui, tá, Haroldo? A primeira vez que abriu a oportunidade, isso aí, a oportunidade delas trazerem os cafés das suas associadas. Isso, pessoal, é o papel nosso de universidade, né, levar isso para o agricultor. Isso só nos move, a Silvana aí, um carinho. Tem as meninas do Anjo, né, a Anjo 1, né? Anjo 1, são 4 anjos, né? Café 4 anjos. Já bebi o café lá, passem lá, viu, gente, para tomar um cafezinho com elas. E a Lívia, né, relatou que tem assim famílias sendo desenvolvidas, famílias com 2 hectares despertando aquele amor pelo campo. Então só tem a aquecer aí o carinho mais ainda pelo Flores do Café. E como que nós vamos, como universidade, trabalhar gerando impacto? O Mulheres Agro, ele, junto com a comunidade universitária, junto com nossos estudantes, nós queremos gerar impacto positivo, capacitações, dias de campo, projetos em escola. Quanto nós podemos mudar a vida de crianças para o futuro do agronegócio? Porém, nem tudo são flores, temos desafios, falta de oportunidades, né? Como eu falei com vocês, é um principal ponto. O viés do gênero, né? Muitas vezes está o CPF do marido, mas quem está lá na frente é a mulher. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que se sentir valorizada por estar ali onde ela está. E eu finalizo, né, mais geral aqui, que seria uma frase que eu uso muito: juntos somos mais fortes. A universidade está a serviço sempre do desenvolvimento do agricultor. Então, busquem, nos levem para a gente contribuir para que possa acontecer de uma forma melhor e mais calma, mais leve, e que todos tenham oportunidades, tanto os homens e as mulheres, porém, nós vamos ser sempre juntos mais fortes. Muito obrigada. Obrigado, doutora Maria Elisa. Linda apresentação, super tocante. E eu espero que vocês possam estar aqui amanhã, o grupo de vocês. A gente tem certeza que tem muitas startups aqui que podem ter uma conexão de muito sentido para o grupo de vocês. Então, muito obrigado. Sérgio, Exalctec, obrigado pela presença. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas aqui do painel. Muito obrigado pelo convite, Haroldo, Cleiton, coordenadores aí do ITEC, a Copa Distrito Federal, pela linda feira. Também cumprimentar aí todas as startups que foram selecionadas no programa, parabéns a todas, em especial as que estão ligadas ao ITEC ali, a Agromove, a Agromakers e a Quinove, parabéns a eles. E muito feliz esse tema, muito importante esse tema que foi escolhido, a universidade em favor do agricultor, né? Eu coordeno aí há praticamente 20 anos um programa da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, do campus da Universidade de São Paulo, em Piracicaba, que é uma incubadora de base tecnológica, né? E temos como missão colaborar para que o conhecimento se transforme em inovação, né? Que o conhecimento se materialize num produto ou serviço. E também atender as demandas empreendedoras da nossa comunidade acadêmica e também do nosso ecossistema do Vale do Piracicaba. Sobre a questão da colaboração da universidade, né, nós tivemos aqui a apresentação da Silvia, da Embrapa, e ela mostrou a evolução da agricultura brasileira dos últimos 50 anos. E, coincidentemente, os últimos 50 anos foram os anos mais produtivos da pesquisa agropecuária. Então, a contribuição da universidade na geração de conhecimento junto com os institutos e, que a gente chama, da base da universidade, a pesquisa, o ensino, na formação de recursos humanos que compuseram os institutos hoje, como a Embrapa, como o próprio Instituto Agronômico de Campinas, a APTA, né? Outras universidades, né, que a gente tem em prol do agricultor, extremamente importância. E como deveria ser a conexão feita pela extensão,
que seria um interlocutor entre a universidade e a sociedade, certo? Que acredito seja um trabalho muito bonito da professora. Então, basicamente, essas áreas da universidade, que deveriam ser um tripé, como aquele ali da câmera, mas, no meu modo de entender, funciona como se fosse um banquinho, né? Elas sustentam, deveriam se conversar mais, né? As três áreas de ensino, pesquisa e extensão, para que hoje elas simplesmente sustentam uma plataforma, que é a universidade, mas devia ser um ponto de convergência. Isso é uma coisa que a universidade devia melhorar. E melhorar como? Ouvindo melhor o produtor rural, né? A gente tem hoje, e com um exemplo, como é dessa colaboração, e falando um pouco da pesquisa, que é ligado na nossa área da incubadora, a gente tem que voltar um pouco no tempo, né? Vamos falar um pouco da história aí, de uma área de conhecimento que a Exalc-Tec hoje tem muita presença, não a Exalc-Tec, as empresas, a Exalc-Tec tem muita presença, e a Exalc também foi muito referência, porque, como a própria Silvia falou, o Brasil buscou um modelo de produção tropical nesses últimos 50 anos, deixando de ser importador de alimentos a ser um dos maiores exportadores do mundo. E foi incorporado no que chama de modelo de produção tropical, um modelo de produção tropical sustentável, que é a palavra que eu acho que reflete todo o que é a nossa agricultura. E incorporando mais uma palavra, um modelo de produção tropical sustentável inovador. E aí vem toda essa questão da conquista do cerrado, né, que a gente fez, que talvez seja a grande revolução, né, da nossa era, de uma área, como foi falado, totalmente inóspita para a agricultura, e hoje é uma fonte de riqueza e prosperidade. E nessa questão que eu falo, eu vou dar um exemplo do que é a parte da pesquisa e como a universidade pensou esse cenário anos atrás, utilizando um case da Exalc, que é um departamento que eu sou muito, tenho um certo carinho, né, tive muito tempo ligado, as nossas empresas também são ligadas, que é o departamento de entomologia, onde concentra a parte de alguns ambientes lá muito interessantes, como Embrapi, como Spark Bio, como um laboratório de semioquímicos do professor Maurício. Parra, Nakano e etc. Ou seja, são pessoas de conhecimento que a gente nem discute. E veja, a Exalc, em 1968, ela lançou o primeiro programa de pós-graduação em entomologia. Final da década de 70. Primeiro o mestrado, 72 o doutorado. Com pesquisa básica. E a gente às vezes discute, né, o que é importante de pesquisa básica e pesquisa aplicada. O que é mais importante? Né? Toda essa pesquisa básica que foi feita em 68 embasou o conhecimento aplicado no controle biológico, que hoje o Brasil é líder. A maior área de controle biológico do mundo é do Brasil. Só cana-de-açúcar com 5 milhões de hectares no controle da diatreia sacarais através do tricograma, que é um macro. Hoje nós temos torno de 800 produtos ligados a bioinsumos. Quantidade, diversas startups trabalhando. Fruto do quê? De pesquisa básica, já olhando o cenário de aplicação para o produtor rural, imaginando que o Brasil deveria ser, 50 anos depois, ter um modelo de produção tropical, sustentável e inovador. Então, essa pesquisa muito importante, que com certeza hoje colabora que o produtor tenha opções de controle do manejo integrado de pragas, né, de toda essa equipe de recursos humanos que é formada, para poder ser competitivo num cenário de biomas que são extremamente agressivos nas culturas de escala, né, muitas plantas daninhas, por causa da biodiversidade. Da mesma maneira que a biodiversidade é importante, ela também é um desafio. Então, entendo que esse tipo de case foi uma colaboração muito prática que a universidade ofereceu ao produtor rural e ao agronegócio brasileiro. Então, deixo aqui essa reflexão, né, entendendo que nós temos uma universidade que colabora, mas pode melhorar.
Nós falamos a questão da pesquisa. A pesquisa tem que olhar o produtor rural, as demandas. O ensino tem que entender qual é o mercado que o mercado hoje demanda. O mercado hoje fala de um agrônomo digital. Né? É um desafio para a universidade. Ainda estamos começando com disciplinas voltadas a essa parte de digitalização, do 4.0, 5.0, 6.0. Então, há coisas a evoluir. Né? Então, eu acho que isso aqui é um momento de a gente debater e, obviamente, encontrar aí propostas, né? E caminhos. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado, Sérgio, pela tua contribuição. Fazendo um link entre a apresentação da doutora Maria Elisa e a sua, Sérgio, e a gente fala muito de conexão dentro do COR, né? A importância da mulher e a importância da Exalc nesse contexto dos últimos 50 anos. Há poucos dias atrás, uma mulher ganhou o maior prêmio de agricultura e alimentação do mundo. E ninguém da grande mídia falou nada, ou pouco se falou. Né? Pode falar, Cleitão? O Jornal Nacional não falou nada. Pode falar, falei. Né? Então, eu acho que esse palco aqui, para o agricultor, é muito mais importante que o Jornal Nacional. Né? Então, vamos em frente. Eu gostaria de, então, pedir a palavra da doutora Simone. Muito obrigado. Não, aqui, ó. Aqui. Já está aí só o passador de slides. Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer, primeiramente, o convite. Né? Eu fui convidada ontem, então, assim, eu resgatei o que eu tinha de dentro daquilo que eu faço para poder falar um pouquinho para vocês. Né? Então, na verdade, a Universidade Católica de Brasília é a universidade que ela já tem 50 anos, né, aqui em Brasília. E a gente tem um programa de pós-graduação em Ciências Genômicas e Biotecnologia. Tá? E esse programa é programa 7 na CAPES. Então, a gente tem vários projetos usando a biotecnologia e tentando também, como diz o professor Sérgio, abarcar ciência, pesquisa, não é verdade? Ensino e a divulgação dessa pesquisa também que a gente está fazendo. Tá? Então, a gente se baseia muito... os nossos projetos são muito na área da saúde, né? Mas eu, como tenho uma formação mais para as plantas, então eu tenho alguns projetos relacionados com planta. E esse meu projeto, ele tenta buscar, a gente sempre trabalha com a busca na natureza de moléculas que podem substituir, ou quem sabe, possa ser usada junto com os produtores na combate a fitopatógenos, a insetos. Né? Então, a busca, feita uma busca de moléculas. Então, essas moléculas, elas são levadas ao estímulo de biotecnologia. Né? Então, elas são tratadas biotecnologicamente e há 5 anos atrás, a gente fez um levantamento de bactérias do solo do Cerrado e nós descobrimos uma bactéria que eu acho que não está tocando, não. Peraí. Foi. E nós descobrimos uma bactéria... Não está aí, não. Nós descobrimos uma bactéria que ela é capaz de produzir uma molécula que a gente sabia que ela tinha atividade antimicrobiana. E aí, a gente descobriu que essa bactéria, né, ela é chamada de Penibacillus elgi, ela produzia uma proteína, tá? Que são essas moléculas aqui, que são as pelgipeptinas. E essa pelgipeptina, essa aqui é a estrutura da pelgipeptina.
mas ela produzia muito pouco essa molécula. E aí a gente criou um meio de cultura e patenteou esse meio de cultura para ela produzir grande quantidade dessa molécula para a gente poder usar como uma molécula que fosse para controle de micro-organismos e patógenos. E aí, essa minha aluna, ela descobriu que essa bactéria, essa peospeptina, ela tinha atividade contra Aedes aegypti. Então, quando a gente colocava, olha bem, que em 0,5 nanogramas dessa molécula, tá? Onde que tinha larvas de Aedes aegypti, ela matava todas as larvas. Então, a gente sabia que essa molécula tinha atividade contra micro-organismos e tinha atividade contra insetos. Por que não testar essa molécula na agricultura? Então, o que a gente resolveu fazer? Produzir essa peospeptina em grande quantidade. A gente usa esse meio de cultura que tem peospeptina. A gente consegue produzir em fermentador, por exemplo, 250 miligramas de peospeptina por litro, tá? E aí a gente começou a fazer os testes, né? Então a gente viu que ela matava, por exemplo, Sclerotina sclerotiorum, Fusarium oxysporum, Coletóptero truncato, Phytophthora capsi, que são patógenos de grande importância na agricultura, né? A gente também testou contra algumas bactérias, Pseudomonas syringae, Xanthomonas cucurbita, Pseudomonas solanacearum e assim por diante, e viu que ela também tem atividade. E a gente testou também contra insetos, né? Então, Spodoptera frugiperda, Chrysodelis, Anticárcia gematalis, Euquistus zeros. Então, por alguns ela não deu atividade, mas, por exemplo, Anticárcia gematalis, 89%. Então, a gente agora já está no próximo passo, que é ver essa atividade em planta, em vivo. Então, a gente já está julgando isso nas plantas para ver como que isso pode ajudar o agricultor. E aí, o que acontece? A gente não vai julgar essa molécula no ar como se fosse um produto. Por quê? Porque ela degrada muito facilmente. Então, nós vamos fazer nanopartículas dessa molécula, tá? Por que nanopartículas? As nanopartículas, elas são tão pequenas que é 1/10 do nosso cabelo. E qual a finalidade disso? Aumenta a estabilidade, aumenta a eficiência da controlação, reduz a necessidade de reaplicações e atinge somente os locais onde as pragas estão presentes, tá? E aí, a gente está fazendo as nanopartículas nesse local aqui, que se chama, essa formulação, né, no spray dry. É assim que a gente produz, por exemplo, leite em pó. Então, a gente coloca aqui e ele transforma em pequenas partículas, né? E a gente também está fazendo essas nanopartículas como umas bolinhas, né, de sílica e quitosana. Então, a ideia é jogar essas bolinhas no solo, onde que tem o patógeno, essas bolinhas com a quitosana nas plantas, né, para que elas possam servir como manejo integrado, tanto de pragas como na agricultura comercial. E isso, eu acho que a busca por essas novas moléculas, a bioprospecção, é muito importante. Por quê? Porque, junto com os bioinsumos, isso pode ser usado como um mecanismo, né, da gente tentar, pelo menos, usar um pouco menos de agroquímicos, um pouco menos dessas moléculas que a gente sabe que faz tanto mal para a gente, mas que a gente ainda tem que continuar usando, né? E isso também poderia incentivar, por exemplo, startups na busca da venda desse produto. E, alunos, nós temos, por exemplo, 5, 6 alunos de graduação que ajudam a gente nesse projeto, né? Então, a ideia da gente é isso, é a gente tentar
usar a atividade dessas nanopartículas nas folhas, no solo, tanto para patógenos foliares, quanto para patógenos in vitro, tá? Então, eu acho que a contribuição mais da universidade no campo da pesquisa, ela é muito importante, porque, como diz o doutor Sérgio, ela abre portas, né, para que o ensino e a divulgação sejam levadas ao agricultor. Então, é isso que vai fazer com que o agricultor possa ter acesso a essas tecnologias. Tá? Muito obrigada. Obrigado, doutora Simone. Obrigado. Impressionante, hein? Muito bom. Eu acho que vai ter bastante pergunta. Vamos lá? Vamos dar sequência. Doutor Gabriel Medina, docente da UNB, obrigado pela presença. Muito obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Eu trabalho no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília, que junto com o Parque Tecnológico da UNB, compõe o ecossistema de inovação da Universidade de Brasília, onde fica a nossa incubadora. Assim como o professor Sérgio mencionou aqui, a incubadora da Universidade de Brasília faz parte desse ecossistema de inovação. Queria aproveitar e parabenizar a participação aqui no evento de 2 incubadas da Universidade de Brasília, a Vaca Roxa, que está ali no dos estandes, e a People Science, que são 2 empresas que estão, nesse momento, em processo de incubação avançado na universidade. Também o pessoal do Parque Tecnológico que está expondo aqui no evento. Então, parabéns a todos. É um ambiente, para mim, muito confortável. E eu vou começar, gente, mostrando esse levantamento que a gente fez sobre 4 principais cadeias do agronegócio brasileiro, chamando a atenção para o seguinte: nas principais etapas produtivas dessas cadeias, estava funcionando, acabou de falhar, mas enfim, lá de sementes até a parte de processamento e comercialização, para o levantamento feito para 4 cadeias produtivas do agronegócio do Brasil. Eu queria destacar esses setores em vermelho, são setores em que empresas estrangeiras detêm a maior parte do mercado. Em contrapartida, os setores em verde são setores em que os grupos brasileiros têm maior participação. E os setores em amarelo são setores onde o mercado está aberto e está em disputa. Por que eu estou mostrando isso? Porque, particularmente na Universidade de Brasília, obviamente a gente tem dedicado esforços para promover empreendimentos que cuidam do agricultor em si, ou seja, essa parte verde aqui da produção porteira para dentro, mas para a Universidade de Brasília, em particular, esses setores que estão antes da porteira e depois da porteira, que são os setores mais tecnológicos e de maior remuneração, são focos importantes para a gente. Então, grande parte dos empreendimentos que são incubados e que são amadurecidos na universidade são empreendimentos tecnológicos, na linha do que a professora Simone acabou de apresentar aqui. Obviamente, a gente não tem essa pesquisa que eles fazem, mas a gente faz outras linhas de pesquisa e tenta amadurecer esses projetos a ponto de gerar startups que nasçam da Universidade de Brasília. Então, a gente tem sim um foco para o produtor, que é o tema do evento, mas a gente tem um foco também muito forte para o que está no setor de insumos antes do produtor e no setor de processamento depois do produtor, né? Então, as iniciativas que são incubadas na UNB, em geral, têm esse potencial tecnológico muito claramente exposto e apresentado. Para dar um exemplo de um setor novo brasileiro, em que as empresas brasileiras, inclusive essas que estão nascendo de universidades como as que estão aqui, é um setor em que a gente está conseguindo se colocar muito bem. Este é um gráfico do setor de bioinsumos, que foi mencionado aqui em 2 das 3 palestras. E o gráfico mostra o número de empresas que têm produtos biológicos registrados no Brasil e como isso vem crescendo, né? Desde o primeiro registro em 55 até o último ano aqui em 2024, que é a última barra. E aí eu queria destacar aqui a parte azul da barra é a parte de empresas brasileiras, com capital brasileiro. E a parte amarela da barra é a parte de empresas estrangeiras. Então hoje, no Brasil, é fato que a maior parte das empresas atuando no setor de biológicos é de empresas brasileiras. Isso foi possível em grande parte por conta de estudos como o que a professora Simone acabou de apresentar aqui, de tecnologias em que a pesquisa básica foi feita na Embrapa, foi feita nas universidades. Essa pesquisa depois foi licenciada e as empresas estão explorando e desenvolvendo conjuntamente a versão comercial desses produtos. Então, esse setor de biológicos é um caso de sucesso que ilustra bem o potencial que a gente tem de inovar
nos setores que estão fora da porteira agrícola, né, antes e depois da porteira agrícola. Aqui uma coisa muito local, que é a adoção. Tá? Então esse é o gráfico de adoção pelos produtores aqui do PADEF, aqui do Distrito Federal, de bionematicidas. Então me impressionou muito porque eu estava esperando, antes de fazer o levantamento, eu estava esperando uma adoção de cerca de 10%, ou seja, 10% dos agricultores aqui usando biológicos. E particularmente em bionematicidas, a adoção chegou a quase 90%, ou seja, para os agricultores aqui da região, claro que são agricultores acima da média nacional de tecnificação, mas para os agricultores aqui do PADEF, a adoção de bionematicidas especificamente chega a quase 90% e chama a atenção as empresas, né? Então, empresas brasileiras, como Simbiose, Balagro, competindo com empresas estrangeiras como a Coopert dos Países Baixos, por exemplo. Então, não é só registrar produtos, as empresas estão vendendo esses produtos e está viabilizando o crescimento dessas empresas. E os produtores estão usando. Aqui um pouco para mostrar como é que funciona essa trilha de inovação da Universidade de Brasília. Então, a inovação e o empreendedorismo apoiado pela universidade começa no CDT, no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, que é onde eu estou atuando nesse momento. E a partir do momento que as ideias avançam e o empreendimento amadurece, ele migra para o Parque Científico e Tecnológico, o PCTec, onde ele vai fazer o processo de incubação até o final, até a graduação. Então, esse ambiente de inovação da Universidade de Brasília hoje está muito bem consolidado, com resultados interessantes. Já, por exemplo, já passaram por aqui 214 empresas. Então, 214 empresas foram pré-incubadas ou incubadas nesse ambiente. E dessas 214, a gente acabou de fazer o levantamento, 35 seguem vivas. Tá? Dá uma taxa de sobrevivência de 16%, que é bastante razoável para esse perfil de empresa, em todas as áreas. Não, em todas as áreas. Tem muita empresa na área da saúde. A UNB incuba muito negócio na área da saúde, é muito forte, muito mais forte do que na agricultura, no caso da Universidade de Brasília especificamente. Então, é uma taxa de sobrevivência razoável, 16%, a gente ficou muito feliz com o resultado. Aqui para dar alguns exemplos, né, algumas empresas que passaram por lá, duas delas eu quero destacar, que estão aqui na feira. A Criotech, que está aqui no cantinho, de 2019, é uma empresa de nanotecnologia, está participando do evento, tem 3 patentes conosco, com a Universidade de Brasília, e é uma spin-off da Universidade de Brasília. Um professor da universidade faz parte da empresa, e é uma empresa que está crescendo absurdamente. E a outra, a People Science, aqui de 2023, que está presente no evento. Quem quiser conhecer, até destaco, eles estão... Viu o professor por aqui agorinha. Então, num desses estandes aqui está a People Science, assim como a Vaca Roxa que está lá, também empresa incubada na Universidade de Brasília. Convido todo mundo aí conhecer. E várias outras empresas passando pela UNB. Então, a gente fica muito feliz com esse processo de amadurecimento e proteção de propriedade intelectual que a universidade faz também no próprio CDT. Agora, a gente acabou de lançar um programa novo, um programa de ideação, que é a parte inicial, né, do processo de incubação, que chama Prisma. E aí eu quis mostrar só pelo seguinte: a gente selecionou 10 projetos para esse programa de ideação, que estão começando agora. E chama a atenção que eu esqueci de contar, mais 3, 6, 8, né? 7 ou 8. Dos 10, 7 projetos têm vínculo com a agricultura ou com o agronegócio. Então, e não foi deliberado isso. No processo de seleção, foram selecionados 10. E depois, para montar a apresentação, eu percebi que dos 10, 7 estão vinculados com a agricultura, que deixou a gente muito feliz. Destaco aqui, eles estarão presentes. A Recalcário vai estar aqui amanhã e a Precision Cert vai estar aqui também nos próximos dias. Meio que para ir encerrando, esse é o gráfico de como a gente evoluiu em termos de proteção de ativos, né, ativos protegidos, ativos que demandam proteção de propriedade intelectual. Então, nos últimos anos, aí a gente teve, em 2024, 70 proteções, entre patentes e softwares que foram protegidos pela Universidade de Brasília, ou seja, tecnologia desenvolvida lá e protegida na própria universidade. E o diretor pediu para eu falar aqui que só este ano, não chegamos nem no fim do ano, a gente já tem, nem no meio do ano, a gente já tem novas 70 proteções realizadas só esse ano. Então, a expectativa nossa é continuar fazendo esse gráfico crescer ao longo dos próximos anos aí com a nova gestão da universidade.
É isso, eu fico à disposição para conversar mais com vocês sobre o assunto. Agradeço pelo convite, agradeço ao evento, a gente sempre vem à feira. A Universidade Brasília tem um stand, obviamente tem, como eu disse para vocês, tem participação aqui nesse espaço, mas o stand da Universidade de Brasília com todo o resto da universidade, né? Todo o resto não, com o que cabe, né? Tá lá, atravessando a rua naquele lado lá, quem quiser visitar depois está super convidado para visitar e conhecer os cursos e outras coisas que a gente faz. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, doutor Gabriel. Eu agradeço. E agora vamos partir para o debate, vamos estimular para que as pessoas, a gente possa ter a participação do público aqui. Vamos lá, pessoal? Quem gostaria de formular alguma colocação, uma pergunta, alguma curiosidade, por favor, vamos lá. Ladies first. Nome e cidade, por favor. Eu me chamo Giovana, sou estudante ali em Rio Paranaíba, Minas Gerais. E a minha não é bem uma pergunta, mas sim um agradecimento a vocês terem se disposto a vir aqui numa feira como essa. Parabenizar também a organização por dar espaço para que a universidade venha para dentro da feira, porque nós sabemos que hoje as universidades são as maiores responsáveis pelas pesquisas no país, pelo desenvolvimento tecnológico, então nós precisamos realmente desse apoio, do apoio das empresas, do apoio dos agricultores também, porque nós estamos aqui, eu como estudante de agronomia da UFV, estou aqui também a serviço do agricultor, a serviço das empresas, para a gente elevar cada vez mais o nosso agronegócio, que é uma potência no Brasil, e ver pesquisas como essas e trabalhos como esses realmente fazem a diferença no país, então vocês estão de parabéns. Obrigado, futura colega. Mais uma pergunta aqui, o teu nome, cidade, obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Luiz Guilherme Lira de Arruda, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho com pesquisa no mundo privado, sou do Paraná, Bandeirantes, norte do estado do Paraná. A minha pergunta é para a doutora Simone. Eu não conhecia a molécula, achei o trabalho interessante e queria fazer uma pergunta um pouquinho técnica em relação a uma coisa que a gente tem estudado também, que é qual é o fator abiótico que mais é o maior responsável pelo baixo residual de, principalmente, insumos biológicos, mas não só, químicos também. Então, eu queria saber de vocês se vocês chegaram à conclusão de que, por exemplo, se ela tem baixa estabilidade, qual é o principal fator abiótico que implica nessa baixa estabilidade? Temperatura, umidade relativa ou radiação? Então, como é que é seu nome mesmo? Luiz. Então, Luiz, cada produto biológico, né, dependendo da molécula, tem os fatores biológicos que interferem e que fazem com que essa molécula seja mais sensível ou menos sensíveis a esses fatores. No nosso caso, da pelgipeptina, ela é uma molécula, ela é circular, tá? Então, ela é super termoestável. Você pode autoclavar ela, você pode levar ela para a autoclave, a gente já autoclavou, e viu que ela consegue sobreviver, tá? Ela tem uma dificuldade de ficar na UV, luz ultravioleta, tá? Então, para a gente, eu acho que ela vai ser um bioinsumo mais para o solo, tá? Porque ela, mesmo com ainda fazendo essas nanoformulações, a gente não testou ainda todas as radiações UV que a gente pode, tá? Mas ela, normalmente, ela pura, sem estar na nanoformulação, ela é muito sensível às radiações UV. Então, para você jogar ela nas folhas, fazer como um agente foliar, ela vai ter problema. Então, por isso que a gente resolveu nanoformular. E no solo, como a gente tem pouca radiação, eu acho que ela vai durar mais, né? Então, cada bioinsumo tem o seu fator que é importante para a sua degradação. Eu estou te falando no caso da pelgipeptina. Tá bom? Por nada. Obrigado. Obrigado, excelente pergunta. Obrigado. Mais alguma pergunta, uma colocação, pessoal? Vamos aproveitar esse momento único aqui, desse time, Dream Team aqui, né? Cleiton Guimarães.
Bom, antes de mais nada, eu vou agradecer profundamente, não apenas pela presença de todos vocês, né, porque vocês representam, na verdade, a vontade do Brasil em, de fato, tecnificar, né, o seu trabalhador, né. E agradecer de fato desde a pesquisa básica, desde o trabalho realizado com projetos que a origem são incipientes, como a Exalctec faz seu trabalho dentro da Universidade de São Paulo, e também pelo grande exemplo de trabalho e de vida, viu, Maria Elisa? Muito obrigado, e obrigado por ter trazido essas meninas, que uma delas, viu, é minha sobrinha. Também o nosso colega da Universidade Federal de Viçosa, também, que vai galgar grandes passos aí. Antes de mais nada, então, muito obrigado. E aí a pergunta, assim, vocês olham, logicamente, para a leitura do ensino, né? E a universidade também faz a sua extensão. Outro dia, o doutor Sérgio me trouxe essa ideia da extensão que a universidade provoca, mas do olhar de vocês, porque, assim, cada um faz o seu papel, o lado da universidade, o lado do centro de pesquisa também. O que é necessário mais? Porque quando a gente vai para fora, universidades americanas, canadenses, que é onde eu tenho minha prévia formação também, universidades na Europa, a gente tenta se espelhar ao máximo para a gente poder olhar para o que eles estão realizando e poder trazer isso de uma forma mais tônica para o produtor rural. Porque a gente trabalha para isso, para que realmente a pesquisa, enfim, o ensino, tecnificar o homem, possa chegar a essa origem, né, da agricultura. Como vocês hoje, cada uma das suas bases, contemplam isso? O que eu estou fazendo aqui é de fato para poder chegar. E o que é necessário mais para que nós, como agentes da inovação, possamos ajudá-los nesse cumprimento? Essa pergunta. Sérgio? A resposta é simples, pode ser polêmica para alguns, mas eu entendo que deve ter maior presença da iniciativa privada dentro da universidade pública. Eu acho que eles fazem muito bem a leitura do mercado, eles têm um conhecimento de negócios, eles têm como poder ser um orientativo de pesquisas e também de exemplos de perfil profissional. Então, essa é uma colocação bem simples. É polêmico para alguns, mas eu entendo que isso daí... Você citou o exemplo de universidades americanas, né? E a iniciativa privada está lá presente. Perfeito. Vou aproveitar aqui que já estamos do lado. Então, junto à universidade, além, claro, todas as nossas pesquisas, oportunidades, elas estão junto, sim, às empresas, né, nossas agências de fomento também, CNPq, FAPEMIG, no caso da minha região. Mas eu acho que um outro fato hoje que nós temos que mudar são nossos olhares dos nossos estudantes. É um desafio hoje o ensino só apenas a Elisa chegar e dar uma aula. Hoje eu tenho que estimular, eu tenho que induzir de uma forma leve, de uma forma que o nosso estudante enxergue o campo como que ele também poderia contribuir para o desenvolvimento do campo. Ele não é apenas um estudante. Nossos estudantes, né, da agronomia, eles são profissionais. O nosso desafio é formar um profissional apto a ter uma visão também para o campo e conectar o campo com a universidade. A universidade, a gente tem portas, né, pilastras, mas conectar que o agricultor vá até a universidade. Hoje nós temos, né, uma regra, né, dentro das nossas universidades, que é a curricularização da extensão. Hoje nós temos que fazer 20% da nossa carga horária voltada para a extensão. Então, é uma coisa que eu vi muito valorizando o papel nosso para chegar ao produtor. Nós somos estimulados e nós temos que estimular nossos estudantes a serem pessoas que vão para o campo. Vão conhecer a realidade, venham trazer os problemas e vamos trazer inovação, né? Então, hoje a gente não forma apenas um agrônomo com diploma, a gente tem que formar um cidadão, uma pessoa digna
e ver o campo como oportunidade. Desenvolver, então, trabalhos assim. Então, dentro das nossas disciplinas, que eu, no caso, ministro, nós temos várias ações em prol de desenvolver, trazer problemas. Nossa, professora, vamos fazer um problema hoje à tarde, gente. A aula prática hoje é problema do campo, diante do que eu falei teoricamente. Vamos resolver um problema? Então, ali eu já treino meus estudantes para pensar e eles têm que apresentar as suas soluções. Então, nós, como educadores, temos um papel essencial de abrir oportunidades para as empresas, abrir oportunidade para o agricultor ir até nós, né? Eles não se sentem inibidos a entrar na universidade. Eu falo porque estou na região hoje, Rio Paranaíba, das regiões mais produtoras aí de cebola, cenoura, café. Logo ali nós temos Patrocínio, Minas Gerais, grandes produtores de café. E os produtores estão lá. E eles têm que ir na universidade, eles têm que se sentir parte, como se fossem também membros da universidade. Não é só um local que a gente só vai ensinar, mas sim conectar. Conectar comunidade, universidade, universidade, comunidade. Acho que esse é o nosso papel. Eu vejo muito isso quando eu trabalho com desenvolvimento de mulheres na agricultura. Muitas vezes elas se sentem inibidas de chegar até nós. Mas se nós formos até elas se sentem acolhidas. Então, é um trabalho realmente não ficar só no nosso gabinete, ir, né? Ir e trazer para a universidade. Tanto empresas que vão trazer oportunidades, inovação, mas conectar o estudante com a empresa e com o campo. Viu? Obrigado. Doutora Simone? Bom, eu concordo totalmente com a Maria Elisa, né? Porque eu acho que esse é um papel muito importante dentro da universidade, da divulgação do trabalho que ela faz. Então, o trabalho que a Maria Elisa faz com as mulheres, né, chega aos agricultores através das mulheres. Então, é um processo de espalhamento, né, de tudo que está sendo feito e como que eles podem aproveitar. E, com relação ao que o doutor Sérgio falou, a minha universidade, ela não é universidade federal, ela é uma universidade particular, tá? E a gente tem muito problema com a indústria também, tá? Então, a indústria no Brasil, eu acho que a indústria no Brasil, ela é muito dependente, né? Ela é uma indústria que ela quer tudo pronto. Você já tem que dar para ela o produto acabado. Ela não tem muita entrada dentro da universidade para falar assim, olha, eu ofereço, por exemplo, né, meus produtos para as universidades e para as indústrias, e eles falam, mas aí qual é o próximo passo? A gente teria que fazer esses ensaios, tal. Então tá, quando vocês terminarem os ensaios, vocês procuram a gente novamente. Então, a indústria ela tem que ser mais interativa com a universidade. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para terminar os experimentos. Eu tenho que ir fazer um projeto, escrever um projeto e arranjar uma pessoa para eu acabar de fazer os experimentos. A indústria não podia me pagar uma pessoa para eu poder acabar de fazer esses experimentos e comprar o meu produto? Mas ela não quer, entendeu? Porque ela não quer investir. Ela não quer, ela quer o produto já pronto, confirmado. Então, a gente também tem dificuldade com empresas privadas, né? Não é? A Universidade Federal, ela tem, eu acho que, maior dificuldade, mas eu acho que existe um buraco, assim, entre universidade e indústria. Universidade e transferência de ensinamentos, de material. Tá? Eu acho que esse é o maior problema. E depois que começaram a surgir essas startups, como que o nosso produto já vem sendo desenvolvido, muito mais comprado, muito mais estimulado à venda. Por quê? Porque são empresas que são pequenas e que têm interesse naquele produto. Então, elas não precisam do produto pronto, né? E isso vem desenvolvendo a área de pesquisa
para a gente ter motivação também, porque senão a gente fica só do nosso lado produzindo pesquisa e não tem como passar isso para o agricultor. Então, a presença de startups, a presença de pequenas indústrias que estão em contato com o produtor e que, como diz o Sérgio, né, ele tem que saber o que o produtor precisa. O que o produtor precisa? Qual que é o seu problema aqui, seu produtor? Ah, meu problema é com nematóide. Então, vamos ver o que a gente pode resolver. Ah, meu problema é com bioinsumos. Ah, então, vamos resolver. Então, tem que ter essa comunicação da indústria, né, do produtor com a pesquisa e com a indústria que vai produzir aquilo. Porque, senão, ninguém ganha. Nem o produtor, nem o pesquisador e nem a pessoa que está fazendo aquela pesquisa. Perfeito. Muito obrigado. Esse é um tema tão interessante, eu acho que merece uma mesa aqui na sequência sobre esse tema. Chama a gente que a gente volta. Agora é um tema que precisa de 1 hora para desenvolver, então eu não vou nem me arriscar a entrar nesse debate, mas ele merece ser feito. Eu acho que é muito interessante que ele foi colocado aqui. Eu vou fugir dele e vou colocar uma coisa que está sendo amadurecida na Universidade de Brasília, que eu acho que complementa, que ajuda a responder a sua pergunta, Cleiton, que é o seguinte. Está claro para a gente que a gente tem formado profissionais que vão trilhar alguns caminhos na condição de egresso. O caminho clássico para quem mora em Brasília é fazer um concurso público. Esse caminho é bem consolidado e, obviamente, muitos dos nossos egressos vão fazer concurso público, sim, tá? Faz parte da vida. Outro caminho que é bem consolidado é o caminho do egresso ir trabalhar no setor privado, nessas grandes empresas. Isso também acontece, particularmente nas agrárias, é muito comum. Ele se forma, ganha um carro e vai trabalhar com venda de insumos. A novidade que essa gestão da UNB está tentando trazer, pelo menos para a gente mesmo, é fazer essa via de empreendedorismo e de inovação se consolidar como um eventual terceiro caminho para o egresso, ou seja, habilitar o egresso também para, se ele tiver interesse, ele ter condições de desenvolver um projeto que leve a uma inovação, que leve a uma empresa. Isso sempre foi feito na Universidade de Brasília. Acabei de mostrar os dados, né? Assim, isso vem sendo feito de muito tempo. A novidade é que a decana atual, ela quer massificar. Né? Então, ela quer de fato que esse caminho do empreendedorismo e da inovação se consolide como um eventual terceiro caminho para o egresso da Universidade de Brasília. Vai levar tempo, mas é a missão que o CDT, o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, está se colocando nesse momento. A gente espera conseguir, ao final da gestão, algum avanço nesse sentido. Eu achei uma ideia muito interessante, comprei e coloquei debaixo do meu travesseiro. Estou tentando ver como é que eu ajudo a implementar a ideia. É isso. Muito obrigado, doutor Gabriel. E é sempre um desafio, né? Que a gente vê em todas as feiras, em todas as fazendas, agroindústrias, e que desde um diretor de uma agroindústria até um produtor de menor porte, vê como que a solução do laboratório, da extensionista, ou do hub, ou da pesquisadora de vocês, chega aqui na fazenda. Então, esse empreendedorismo científico tem impressão, Sérgio, que passa por um modelo de convênio muito claro, transparente e auditável entre a empresa e a universidade, o pesquisador, para que todos ganhem. Agora, não pode ficar parado isso dentro do muro da universidade, porque quem perde? O produtor rural que perde. E a ciência precisa avançar. É só com ciência que o produtor vai resolver no menor custo possível os problemas que ele enfrenta. É ele que enfrenta. Né? No fundo é ele. Ele sofre muito mais. Sem falar do clima, né? Que não dá para fechar a fábrica, cobrir a fábrica dele, né? Não dá para cobrir a fazenda inteira. Obrigado, pessoal. Mais algum? Já está aberto, doutor Trescente. Nome e cidade, por favor. É Ronaldo Trescente, aqui de Brasília, pós-graduado na UNB, mas eu vou dizer com sinceridade, não só em relação a qualquer universidade ou instituição de ensino técnico, nível médio ou superior. Como agricultor, eu sinto um distanciamento das universidades do produtor rural. E não é só da universidade, vai em Embrapa na pesquisa também. Está muito distante das dores que nós estamos sentindo no campo. Qual o modelo de parceria, eu não sei, mas eu acho que é parceria público-privada. O que fazer, eu não sou advogado para mexer com contrato.
mas eu sinto que a universidade está distante do produtor rural, certo? E nós temos que aproximar para o bem de todos, né? Talvez a pesquisa por demanda, claro que tem que ter pesquisa de vanguarda, né? Biotecnologia, né? Claro, isso é fundamental para o avanço, né? Nós estamos aqui no espaço de inovação, mas às vezes o produtor está sentindo uma dor primária e nós não estamos respondendo. Eu sei porque, como produtor rural, já tive dificuldades para tentar resolver problema de praga e doença, e aqui em Brasília não tinha suporte para isso. Tá? Embora na UNB seja um centro avançado de doenças, de fitopatologia, que eu fiz disciplinas lá, mas muito mais preocupado com doenças de planta nativa do cerrado do que plantas cultivadas. Ora, né, então, acho que a gente precisa reduzir e encurtar essa distância. E aí, sim, chamar para parceria. E aí, o produtor, o empresário, vai colocar recurso porque ele quer o resultado. E o professor ou pesquisador vai gerir esse recurso com bolsa, oportunidades para novos profissionais. A UNB tem um programa maravilhoso de incubadora de empresas. Tenho amigos que têm empresas incubadas lá. E já fiz uma live com a Criotech, que é uma empresa que surgiu dentro da UNB. Certo? Então, vamos, né, promover essa aproximação dos atores. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Alguém gostaria de comentar? Eu acho que é bem pertinente. De fato, a sua fala provavelmente é uma fala que pautou a discussão desde o início, né? O tema da palestra é justamente tentando responder a sua provocação, que é muito bem-vinda, obviamente. O que eu queria dizer? Eu acho que do ponto de vista de formação de pessoal, a UNB está avançando significativamente. A gente tem, dos 4 campi da UNB, tem dois campi voltados para agrárias. A gente tem no campus Darcy a FAV, que talvez você tenha passado por lá, né? Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, tem Engenharia Florestal também, e o campus Planaltina também tem cursos de agrárias. Então, do ponto de vista de formação, a UNB está bem estruturada. Tá? Talvez precise de tempo para chegar um pouco mais, mas eu andando aqui na feira hoje, já vi aqui atuando nas várias empresas egressos da UNB. Você é da UNB? Eu passei por lá e tal. Então, a UNB está próxima, sim. Pelo menos tenta se aproximar do produtor, não nega a sua queixa. Mas o esforço de se aproximar do produtor existe, e na gestão atual da FAV, onde eu atuo, é muito claro isso. E eu acho que do ponto de vista da inovação, que é o que eu represento aqui, do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, você mesmo citou a Criotech, né, que está aqui no evento. Aqui no evento tem a Vaca Roxa incubada, a People Science, tem várias empresas que estão sendo incubadas na UNB, que estão buscando exatamente essa conexão com o produtor rural. Então, é bem-vindo o comentário. Sempre é positivo receber retornos nesse sentido, mas dizer que a gente está se mexendo e está tentando fazer cada vez melhor. Muito obrigado. Obrigado pela contribuição, doutor Gabriel, doutora Maria Elisa. Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Ronaldo. Ronaldo. Acho que é muito bom, Ronaldo, ouvir isso de um produtor. Por quê? Tem uma vontade de fazer acontecer junto com a universidade. Você sabe que lá existe algo que está sendo feito e muitas vezes está guardado. Isso é muito bom ouvir, né, esses estímulos, né, que, no caso nosso, na universidade ali em Campos do Rio Paranaíba, a gente tem acho que a gente conseguiu ter uma proximidade muito boa com nossos produtores, desde receber aulas práticas. E dali gera uma conversa, igual você falou. Ai, fulano, está tendo essa praga. E essa abertura que hoje nós temos no campo, no caso na UFV, em Rio Paranaíba, que a gente está lindo, eu falo que o nosso quintal é a nossa aula prática. Graças a Deus a gente está permitindo uma conexão. Pode ser um pouco de local, mas muitas vezes a timidez, não é timidez do próprio, mas de chegar ao pesquisador, pode ser uma grande barreira hoje, que eu vejo que não leva tanto a universidade para o campo. Desde coisas simples, eu falo de um projeto, como estágios, né? Então, eu acho que você também pode sim, ainda mais como é ex-aluno, né, Gabriel? Então, tá lá batendo na porta, lá, deixar isso e levar realmente. Às vezes a gente está tão focado, certos
profissionais focam em foco numa pesquisa que esquece desse levar para o campo. É um despertar também nosso como professores, pesquisadores. A gente tem que despertar esse olhar para levar, não guardar. Né? Antigamente a gente publicava nossas teses, né, naquela capa bonita, capa preta, guardar ali na estante. Hoje as nossas dissertações e teses de mestrado não podem ficar na nossa estante. Né? E, tanto que nem está na nossa estante, ela está nas nossas redes sociais, baixa lá no programa, entra lá a tese de Rafaela, por exemplo, uma das meus orientadas, está lá, bonitinha a dissertação dela, trabalhamos com tomate, né, visando características de resistência à tuta absoluta, que é uma praga-chave aí do tomate, mas eu não posso deixar lá no site, eu tenho que chegar. Por isso que nossos editais de projetos, nós temos propostas de geração de produtos, desde uma cartilha, desde um dia de campo, que são momentos que a gente chega até o produtor. Um dia de campo, olha só isso aqui, tantas coisas. Né? Isso aqui não é um dia de campo, mas uma feira, pode trazer soluções também para o agricultor, abrir portas aí para a universidade, no caso nós temos aqui de Brasília, né? Mas eu acho que a comunicação e deixar a timidez de lado. Vamos tirar as nossas... e é uma provocação boa, tá? Eu agradeço aí pela provocação boa, porque a gente sempre possa melhorar essa comunicação com o campo. Né? Obrigado, doutora. Obrigado pela contribuição. Não é uma crítica, é um desejo que se intensifique. E é um estímulo, sem dúvida nenhuma. Pessoal, mais alguma pergunta? Claro, vamos lá. É um prazer. Quem vai perguntar? De novo. É Ronaldo, né, o nome dele? Ronaldo. Então, só complementando a fala da professora Maria Elisa, a gente conhece a realidade de Rio Paranaíba, da UFV, né? A gente não conhece muito bem os projetos da UNB, da Católica, da Exalc, mas agora trazendo uma visão do estudante sobre esse tema de aproximar o produtor rural da universidade. Nós temos N projetos onde a extensão realiza essa ponte de conversa. Por exemplo, hoje o Mulheres Agro FVCRP está dentro do sindicato rural, está dentro do sindicato dos produtores rurais de Rio Paranaíba. Então, isso é muito importante. O produtor consegue chegar até a gente, consegue chegar até o produtor. Temos também o projeto como Flores do Café, que aproxima a gente das produtoras de café, dos produtores também. Então, hoje, com essa ponte do sindicato, de outros programas como a FAENG e Senar também, eles nos aproximam. A Emater também, principalmente, que é uma grande extensionista, e leva a universidade para o campo. Então, isso é muito importante e ajuda, né, a criar. Então, como você tinha perguntado, o que essas empresas podem fazer para aproximar a universidade do agricultor, é isso, são incentivar programas de dentro da universidade, não só de pesquisa, mas também de extensão, para levar o conhecimento e a informação até esses produtores. Muito obrigado pela participação mais uma vez, hein? Pessoal, perguntas? Vamos lá? Doutora, boa tarde, tudo bem? Estamos dentro do tempo, ainda dá tempo, mas assim, nós acreditamos aqui no COR, eu e o Cleiton, depois de tanto andar, tanto tempo que o produtor também precisa se aproximar. A vontade, a distância dos dois pontos é a mesma. O produtor se aproximar mais da Exaltec, das universidades, da UFV, mas também as universidades, os hubs, os centros de pesquisa, terem programas, sim, esses mais estruturados, né? Desde para trazer empresas para dentro, de forma transparente, mas se aproximar do produtor. O teu trabalho, doutora, de extensão é formidável e um exemplo muito bonito. Quero agradecer, em nome da Agro Brasília, em nome do COR, a presença desse Dream Team. Eu acho que foi muito gratificante para nós. Muito obrigado. Vamos pedir uma salva de palmas, né, Cleiton?